Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tudo bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui louvando e adorando o Senhor, né? Amém, Senhor. Dá um ânimo, né? Vir à casa do Senhor. Amém. Louvado seja Depois de uma semana difícil, né? Uma semana cheia de trabalho, suor, né? Aí a gente vem aqui, adora o Senhor e a nossa alma se renova, né? E a gente veio hoje, no culto de sábado, é um culto de escola bíblica dominical, adoração, né? Nós temos que adorar a Deus sempre, né? Não só na igreja, mas na nossa vida toda, né? E sempre estudar a palavra, né? O pastor Carlos falou agora muito bem, agora há pouco, né? Falou que sempre devemos examinar, né, a palavra, sempre consultar a palavra quando qualquer coisa acontece na nossa vida, sempre a palavra nos dá uma resposta, né? Antes, Deus falava ao povo com as profecias, hoje é através de Jesus Cristo, amém? É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala conosco. A Bíblia não é só um livro literário, você vai ter um entretenimento. Não, ela é uma palavra que é uma bússola, na verdade, né? Hoje em dia, um carro sem GPS é difícil, né, irmãos? Se não tiver um GPS lá para nos guiar. Do mesmo jeito, irmãos, nós, na nossa vida espiritual, a gente precisa da palavra de Deus. Amém. É o nosso GPS, é quem nos guia. Só que o GPS do carro, do automóvel lá, ele pode até nos levar em lugares perigosos, às vezes, em lugares errados, né? Às vezes pode até cometer um erro, né? Mas a palavra de Deus não falha nunca, irmãos. Se a gente souber consultar a palavra, analisar, interpretar, é necessário isso, né? Hoje está cheio de profeta na internet, nas redes sociais, como o pastor falou. Então a gente precisa estar afiado na palavra, mais do que nunca, né? Amém? Mas a gente vai ver que não é só hoje que isso acontece, né? A lição de hoje é a lição número 10 do estudo Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? É um estudo que a gente tem feito na Escola Bíblica Dominical. E nós estamos na lição número 10, que a gente vai falar sobre provai se os Espíritos são de Deus. O que isso quer dizer? Será que existe Espírito que não é de Deus? Ou se existe? Muitos por aí, né? A gente sabe que existe o espírito do anticristo, né? Que faz os seus efeitos, que promove suas ações nesse mundo, né? Porque o mundo jaz nas mãos de quem? Estão com o poder do maligno, mas o poder maior é de Deus. Deus está no controle de tudo. Aleluia. Eu lembro que domingo passado, né? A gente falou um pouquinho sobre sofrimento, né? Eu trouxe uma mensagem na hora das oportunidades que fala sobre sofrimento. E o irmão Rui, né? Ele perguntou assim no culto, né? Mas por que nós sofremos, né? Assim, de onde vem o sofrimento, né? Na hora eu não soube responder, mas essa pergunta me deixou a semana toda pensativo, viu? Fiquei pensando assim a semana inteira, acho que foi de Deus. Acho não, foi de Deus, né? Porque se ela tá me fazendo meditar na palavra é porque ela é, né? Então nós sabemos que nós sofremos nesse mundo, né? O mundo jaz nas mãos de quem? Do maligno. E o anticristo, a gente ainda não sabe quem é o anticristo, mas nós sabemos que o espírito do anticristo já está desde há muito tempo, né? Vamos lá no livro de primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, né? Versículo 1. Primeira epístola de João. João foi um homem abençoado, né? Um apóstolo abençoado. Ele escreveu o Evangelho, 3 cartas e ainda o Apocalipse. E eu imagino ele escrevendo Apocalipse, né? Vendo assim, com aquela visão que ele tinha do final dos tempos, um homem daquela época, de 2000 anos atrás, ele via as coisas de hoje, imagina. Para nós é fácil, né, imaginar a internet. Mas eu fico pensando até a minha relação com a internet. Quando eu nasci não tinha internet, assim, sabe? E quando falavam disso, eu não sabia eu não conseguia nem
ter em mente o que era internet, né? Certas coisas. Eu ia falar carro, mas carro já existia, né? Quando eu nasci. Automóvel, tanque de guerra, né? João viu tudo aquilo, né? No Apocalipse. Então João foi um homem abençoado que teve visões, né? E ele era guiado pelo Espírito de Deus. Vamos ver aqui, ó, no capítulo 4, versículo 1. O subtítulo que está aqui na minha versão é Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. O versículo 1 começa assim, vou ler só o versículo 1 mesmo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Pelo mundo afora, né? A gente vê que o título da lição é Provai se os espíritos são de Deus. Então, esse título veio aqui desse versículo, né? Desse versículo. Provai os espíritos se procedem de Deus. Porque nem todas as profecias vêm de Deus. Às vezes podem vir de um espírito maligno, né, do demônio, do diabo. Às vezes pode vir da nossa própria carne também. Às vezes a gente deseja o bem para uma pessoa e profetiza o bem. Mas às vezes não era o que Deus queria que a gente dissesse. Mas a gente profetiza por quê? Porque nós desejamos bem a pessoa. Então é da nossa carne. Mas a boa profecia é aquela que procede de Deus. Porque todas as profecias de Deus, a gente vai ver hoje, na lição de hoje, que ela se cumpre. Não há chance da palavra profética vir de Deus e ela não se cumprir. A palavra que procede de Deus, irmãos, jamais volta vazia. Amém. Não volta vazia, está na Bíblia isso, irmãos. Se você tem fé de que a palavra de Deus é a Bíblia e ela é a verdade, então você não pode ter dúvida disso. Se a profecia provém de Deus, ela se cumpre. Se não se cumprir, irmãos, ela não vem de Deus. Ela pode vir da carne, né, da vontade da pessoa, às vezes, né? Às vezes tem que controlar, a gente tem que ter domínio próprio, né? O fruto espiritual, domínio próprio, a gente precisa ter o domínio de entender qual é a vontade de Deus, qual é a palavra que provém de Deus, né? Então aqui fala, ó, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E é o que a gente mais vê por aí, né? Nas igrejas, se você quer encher a igreja, é lançar falsas profecias. Profecia só de prosperidade. Deus prospera? Claro que prospera. Deus vai prosperar, mas é no tempo exato do Senhor. E se Deus sabe que a pessoa não vai se afastar. Porque às vezes a pessoa prospera e se afasta de Deus. Até eu vi um estudo, o qual o pastor ensinou, que quando uma bênção, ela pode se tornar, como que diz, uma maldição. Maldição, isso. Uma maldição. Porque a pessoa recebe e se afasta. Isso, né? Porque as bênçãos, elas foram feitas para nos aproximar de Deus. Não é à toa, irmãos. Não é assim, Deus quer dar dinheiro, quer prosperar todo mundo à vontade, assim. Deus, ele quer a salvação da gente, quer a nossa salvação. Se o dinheiro nos afasta de Deus, como é que ele vai dar dinheiro e a pessoa se afastar? Então nós temos que analisar as profecias de acordo com a palavra. Lembra do João Batista, irmão? João Batista, ele era um profeta abençoado, um dos profetas mais poderosos que teve em Israel. Jesus falou, nunca houve profeta maior do que João Batista. Jesus falou. E ele andava de sandália, ele comia gafanhoto, usava roupa de saco. Hoje em dia, ele não poderia nem entrar na igreja. Não permitiriam nem ele entrar na igreja daquele jeito. Ou se entrassem, iam dar um prato de comida, uma cesta básica. E às vezes ele queria profetizar, a voz que clama no deserto, e o povo não ia ouvir por causa disso, né? Então nós precisamos saber, conhecer a palavra de Deus, né? Então vamos aqui no primeiro tópico, ó.
A palavra fala, cuidado com os falsos profetas. E a gente vai ver aqui uma falsa profecia que foi proferida no Antigo Testamento. Vamos lá em Neemias, irmãos. Esse estudo aqui, os princípios bíblicos em tempos de crise, a gente está estudando o livro de Neemias e o livro de Esdras, ó. Porque o subtítulo da lição é a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Né? Então a gente está falando sobre a reconstrução de Jerusalém, que é na época de Esdras, Neemias, que foram pessoas que reconstruíram a cidade, sendo despertado por quem? Por Deus. Eles foram despertados por Deus. E está lá no capítulo 6, do versículo 10 ao 14. Versículo 6? Capítulo 6, né, Neemias, capítulo 6, versículo 10 a 14. Alguém poderia ler para nós? 10 ao 14? Isso. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Dalaías, o filho de Mehetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-me. Sim, na noite virão matar-me. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci, eis que a razão era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vitubirem. Lembra-te, o meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas, procuraram atemorizar-me. Amém. Olha só, irmãos, está vendo? É uma falsa profecia que foi lançada contra Neemias. Neemias, ele foi despertado por Deus para erguer os muros de Jerusalém para que houvesse proteção. E antes disso, nós temos os homens de Deus, eles foram para levantar a igreja, levantar um templo de Jerusalém. Vocês lembram dessa parte? Né? E aí, o que aconteceu? Eles adormeceram naquela época, né? Eles pararam a obra do templo. E aí Deus enviou alguns profetas, profeta Zacarias e profeta Ageu. Levou para esse lugar, né? Deus enviou eles para o lugar para dizer para erguer o templo, para voltar a reconstruir. Então Zorobabel e os outros homens de Jerusalém, eles ergueram, por quê? Porque ouviram uma voz profética. E em seguida, depois que foi erguido o templo, Neemias foi erguer os muros, baseado na palavra do Senhor. Ele foi despertado por Deus. E aí, quando ele estava erguendo o muro, no meio do muro, houve oposição à obra. Então, vários homens lá de Samaria, eles tramaram contra eles, né? Começaram com uma zombaria. Falaram, se passar um esquilinho ali no meio, o muro cai. Primeiro eles falaram, não vão construir o muro. Só que aí eles viram que o povo estava animado para erguer o muro, aí eles começaram a zombar. Aí falaram, o esquilo, se passar lá, cai o muro. Aí eles viram que não deu certo. Aí eles começaram a ameaçar de morte. E o povo começou a erguer o muro com a espada na mão e a pá na outra, para erguer o muro. É interessante isso, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que estava fazendo a obra, eles estavam espertos, vigilantes, como a gente tem que estar no dia de hoje. No dia de hoje, irmãos, a gente tem que estar com a arma na mão, mas não estou falando da arma física não, tá, irmãos? Eu estou falando da arma espiritual, que é qual? Efésios 6. Efésios 6, né? Que é a armadura de Deus lá, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. A gente precisa ter a palavra de Deus como arma.
Arma espiritual contra as hostes celestiais do mal, contra as forças malignas, principados e potestades. Amém? Então nós precisamos ter a arma numa mão e a obra na outra. Nós não podemos deixar de fazer a obra por causa de ameaças que fazem contra nós. Então Neemias foi ameaçado. Nós vemos aqui que depois que eles fizeram todas essas coisas e não deram certo, eles usaram o profeta Semaías, que já não gostava de Neemias, e Neemias sabia que eles eram rivais, né? Então o que aconteceu? Os samaritanos pagaram para esse profeta profetizar para Neemias que, olha, eles estão querendo te matar, vai lá no templo e se esconde. Aí Neemias ouviu a profecia, mas ele falou, mas peraí, Deus mandou eu fazer a obra. Deus me mandou fazer a obra. Os profetas vieram aqui e falaram, ó, ergam o templo, ergam os muros, ergam a cidade de Deus. Só que esse falso profeta estava falando, não, se esconda no templo para você não morrer. Olha que interessante, né? E Neemias lembrou, falou, mas peraí, ele é um profeta, tudo bem, mas só que ele está falando contra a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é que eu faça a obra. Só que o profeta está falando para eu parar a obra. Olha o raciocínio, né, de Neemias. Aí, olha, eu achei interessante a resposta, né, que ele falou. No versículo 11, ó. Versículo 11 ele fala assim, porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim. Porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Palavra difícil, hein? Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate no tocante a essas obras e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Olha só, irmãos. Nós precisamos ter esse mesmo espírito de Neemias, que é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo, irmãos. Aí vem aqui, ó. Cuidado com os falsos profetas, né? O tópico 1. Os samaritanos observaram que os judeus davam valor aos profetas. Por isso que eles armaram essa cilada. Por isso que eles subornaram os profetas. Por quê? Porque eles sabiam que os servos de Deus, eles ouvem os profetas. Eles ouviam naquela época. Né? E aí o que acontece? Neemias deveria examinar a profecia. É o que nós devemos fazer também. Quando a gente ouve uma profecia, a gente deve examinar a profecia. Amém? Tópico 2. A Bíblia revela a existência de falsos profetas. Irmãos, eu dou um conselho aqui para vocês. Quando vocês forem estudar sobre falso profeta, abram sempre a Bíblia lá no livro de Judas. Vamos abrir em livro de Judas. Só uma coisa, irmãos, não é Judas Iscariotes, esse é o autor do livro de Judas, tá, irmãos? A carta, esse Judas aqui é outro Judas, irmão de Jesus, né? Os estudiosos fizeram um estudo, né? Os teólogos fizeram um estudo e descobriram que esse Judas é irmão de Jesus, irmão de Tiago e Jesus, né? Porque Tiago também é irmão de Jesus. Tanto é que no primeiro versículo ele fala, Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago. Tanto Judas quanto Tiago, eles não eram apóstolos, não eram discípulos de Jesus quando Jesus estava vivo. Mas depois Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, aí eles falaram, mas peraí, nosso irmão ressuscitou. Aí eles despertaram e foram um dos principais líderes da obra, né, dos apóstolos, foram eles. Né? Interessante, né, irmãos? Então vamos ler aqui o livro de Judas. Qual capítulo? Só tem um, né, irmão?
Só tem um capítulo, o livro de Judas, mas vamos ler a partir do versículo 3, ó. Vou ler para vocês, tá bom? Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele estava disposto a escrever sobre salvação. Ele pegou o livrinho dele, o caderno, sei lá, e falou assim, eu vou escrever sobre a salvação. Ele estava animado para escrever sobre isso. Só que no meio, ele começou a sentir o Espírito Santo despertar ele para falar sobre outra coisa, sobre a batalha da fé, né? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça que de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele está alertando a igreja sobre falsos profetas dentro da igreja. Não é fora da igreja, irmãos, é dentro da igreja. Pessoas que entram e começam a criar doutrinas. Começam a criar doutrinas diferentes do evangelho que foi proposto lá. Eles transformam a graça, né? Nesse caso aqui, é uma doutrina que transformava a graça de Jesus em libertinagem. Ah, Jesus nos salvou pela graça, então nós podemos pecar. Por que nós podemos pecar? Porque Jesus já nos salvou, nós já fomos eleitos desde a fundação dos tempos, então para que nós vamos seguir? É assim que acontece, irmãos? É assim que deve ser? Não. Irmãos, nós devemos sim seguir a palavra do Senhor, nós devemos sim fugir de toda aparência do mal. Está na Bíblia. Se a gente vê a Bíblia como nossa fé, então a gente deve seguir a Bíblia, deve fugir da aparência do mal, deve fugir do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. E submetei-vos a quem? Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Olha só, né? Aí ele continua assim, ó. Versículo 5, ó. Ele vai dar alguns exemplos agora. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Né? Então, até o povo do Egito, até o povo judeu, o povo de Israel que estava no Egito, Deus libertou aquele povo, só que quando eles estavam lá, eles rejeitaram o Senhor. Fizeram lá um ídolo, um bezerro de ouro, e Deus puniu essas pessoas. Ele está falando, então por isso que nós não devemos seguir aquela doutrina, falsa doutrina. A gente olha na Bíblia exemplos de pessoas que foram punidas. Né? Ele continua aqui, ó, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aquelas, seguindo após outra carne não posta para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ó, Sodoma e Gomorra foram cidades que foram destruídas por Deus. Olha só, né? Lá no versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Irmãos, a gente fala às vezes de Caim, mas a gente não tem noção daquele contexto, né? Primeira família. Deus fez a primeira família. Adão, Eva, pai e mãe, Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho e Abel foi o segundo. E Eva, quando Eva pariu Caim, ela glorificou a Deus. Falou, glória a Deus, porque Deus me ajudou
me dando um filho, Caim. Então Caim fez parte da primeira família tradicional de Deus. Deus criou esse plano para a nossa família, para a nossa vida, que é a família. E Caim fazia parte dela. E se Eva glorificou a Deus na hora do nascimento, irmãos, pensa assim, ó, foi o primeiro filho, o primeiro nascimento. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus condenou a Eva, a mulher, as mulheres, a sofrerem dores de parto. Então ela foi a primeira a sentir a dor de parto, e aquela foi a primeira vez que ela sentiu, e mesmo assim ela glorificou a Deus. Ela deu glória a Deus, irmãos. Ela era uma mulher de Deus, sim. E Adão também, eles pecaram, mas Deus ainda continuou com eles. E Caim, tanto Caim quanto Abel devem ter recebido mensagens de Deus por parte de Adão e Eva, do próprio Deus, né? A gente vê que quando Caim ficou bravo, ficou nervosinho lá com Abel, que a oferta de Caim não foi aceita por Deus e o de Abel foi aceito, Caim ficou nervoso e Deus falou com ele. Olha, não sabe que se fizer o bem, você receberá o bem também? Mas Caim pecou. Agora Caim se afastou. Caim sofreu o pecado e se afastou do Senhor. E ele está aqui como exemplo a não ser seguido, irmãos. Como exemplos de falsos profetas. Continua aqui, ó, versículo 11. Ó. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E movidos de ganância, e se precipitaram no erro de Balaão. Quem é que se lembra de Balaão? Era um profeta de Deus. Só que aí os inimigos de Israel falaram assim para Balaão: amaldiçoa o seu povo. E ia vender. Só que Balaão falou: eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Só que aí Balaão deu um plano para essas pessoas aí. Falaram assim: ó, levem mulheres do mundo no meio daquele povo, levam lá, infiltrem elas e o povo pecou, né? Eles acabavam se amaldiçoando lá. Então é um falso profeta, irmãos. Ciladas do diabo. Então a Bíblia, no tópico 2 aqui da nossa lição, fala: a Bíblia revela a existência de falsos profetas. Se vocês querem estudar sobre isso, o livro de Judas está cheio, tem mais. A gente não vai dar continuidade nessa leitura, porque senão fica muito extenso, né? Então, irmãos, vamos ver então o tópico 3. Ó, devemos julgar os falsos profetas, né? Devemos julgar os falsos profetas. Deus quer que a sua igreja revestida de dons do Espírito Santo. Deus também coloca profecia dentro da igreja, irmãos. Deus levanta profetas também. Só que a gente precisa entender alguma coisa. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, só vou ler um versículo, tá, irmãos? Desse livro. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Fala assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, aí eu vou no versículo 2, sim. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, né? Então, antigamente, o que o autor de Hebreus está falando? Que eu não vou entrar aqui na discussão de quem é o autor de Hebreus, mas ele fala assim, ó, que antigamente, outrora, né? Outrora quer dizer em outra época, Deus falava por muitas maneiras através dos profetas. Só que hoje ele fala através de quem? De Jesus Cristo, o seu Filho. E Jesus ele veio trazer o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, uma nova aliança com o homem. Gente, é muito, muito forte essa palavra, hein? 2, tópico ponto 2 aqui, ó. O despertamento renova os dons. Então, o que é necessário para que a gente tenha dons dentro da igreja? A gente precisa de uma renovação, de um despertamento, irmãos.
Não sei se vocês se lembram da primeira lição do nosso estudo, que ele fala que Daniel orou pelo despertamento. Né? Daniel orou pelo despertamento. Então o que nós devemos fazer para que a gente seja desperto nos dias de hoje? Para que haja esse despertamento da igreja nos dias de hoje. E eu sei que haverá, irmãos. Antes do arrebatamento, Deus vai despertar a sua igreja. Porque hoje nós vivemos na apostasia. Realmente, nós vivemos na apostasia. Você vê igrejas repletas, lotadas, mas de pessoas que só buscam a bênção, não buscam o abençoador. Mas nós precisamos voltar para a palavra, irmãos. Precisamos voltar ao Evangelho. Aleluia. É essa tentativa que a escola bíblica dominical faz nos dias de hoje. Só que a gente vê nas igrejas que tem escola bíblica dominical, nem todas têm, mas quando tem, você vê que há um esvaziamento. Né? Todo lugar, toda igreja que eu fui que tinha escola bíblica dominical, sempre a escola bíblica era mais esvaziada e o culto de oração. Culto de oração, quente, olha. Oração e doutrina. Culto de oração e escola bíblica dominical são o fundamento do cristianismo, irmãos. Fundamento, irmãos. A gente precisa se encher com a oração e se encher pela graça e pelo conhecimento. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos. Mas a gente vê que hoje as pessoas não querem essa responsabilidade, não. Porque orar por alguém é uma responsabilidade. Nós precisamos ouvir o que as pessoas têm de pedido, porque Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer que a gente confesse. Deus quer que a gente peça para Ele, quer que a gente seja o vizinho, aquele vizinho que fica batendo na porta toda hora. É ou não é? Não foi uma parábola que Jesus nos contou? Do vizinho impertinente? Né? Aquele vizinho que fica pedindo assim, tem açúcar, depois pede, não tem sal. Pior só que eles... Qual que é a senha do seu Wi-Fi, né? É pior, né? Mas a gente vê que a gente peça para Ele. Eu lembro, eu estava ouvindo hoje um louvor, né? Assim, eu fiquei analisando, né? Pela palavra, né? Que nem, eu acho que eu estava inspirado aí nessa lição, estudando, aí eu estava ouvindo esse louvor e falo, eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu adoro pelo que Ele é. Mas eu, irmãos, adoro pelo que Ele faz e eu adoro pelo que Ele é. Porque o que Ele é, Ele manifesta através da sua ação, irmãos. Sinceramente, eu acho hipocrisia quando a gente fala, não, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas como você sabe que Ele é? Você sabe pelo que Ele faz, Ele é o Todo-Poderoso. Não tem esforço nele, irmãos, não tem esforço. Quando a gente pede alguma coisa, Deus vai falar, ah, não, de novo vou ter que fazer isso. Não, irmãos, Deus Ele quer que a gente peça mesmo. É claro que tem, às vezes, que alguns pedidos são meio tontos, né? Eu quero um carro, aí Deus vai falar o quê? Trabalha para isso, é. Aconteceu até esse estudo que o Esporbão pediu que Deus ajudasse ele a comprar o carro, não tinha carteira. Como que Deus vai? Tinha que pedir a carteira primeiro, né? Mas, por exemplo, eu quero passar no vestibular, então estuda, né? É claro que nós devemos pedir e glorificar a Deus por tudo, mas só que você também tem que fazer o esforço, nós temos que fazer. O problema é que a nossa geração não quer fazer. O povo, quando pediu para sair do Egito, irmãos, Deus simplesmente poderia ter pego assim, um por um, com a mão dele, assim, ó. Pego assim, colocado para fora do Egito, ter pego um por um, não seria esforço nenhum. Mas só que ele fez o quê? Ele teve que mandar 12 pragas para o Egito. Que é para o povo crer, usar a fé deles. Né? Queria provar o povo. É assim, irmãos. Está na Bíblia. Só que o povo de hoje não quer, a geração de hoje não quer esforço, não. A geração de hoje quer receber. Receba, receba, eu recebo. Mas e aí, cadê a sua postura? É ou não é? Né? Então nós devemos pedir sim para Deus. Né? E nós cremos, nós conhecemos Deus
como ele é, pelo que ele faz também. Ele abre os mares do Egito, ele abre o mar vermelho para o seu povo. Ele derrama maná dos céus, cordonizes das águas. A rocha começa a sair água, irmãos. Quando o povo marchava no deserto, tinha uma nuvem que encobria o sol na cara dos irmãos lá do Egito, de Israel no Egito, no deserto. E à noite tinha um fogo que avançava e o povo seguia aquele fogo para ser guiado à noite. Deus faz as coisas. Só que nós precisamos crer, nós precisamos usar a fé e nos posicionar para receber a bênção. Amém? O pastor Marcelo sempre nos ensinava. É. Deus ele faz a parte dele e nós temos a nossa parte. Isso. Deus faz o impossível, mas o que é possível a gente tem que fazer. O que é possível a gente faz também, né? Bom, então nós vemos aqui que nós devemos julgar as profecias, né? E Deus quer a sua igreja revestida do Espírito, né? Do Espírito Santo. Agora, tópico 4. Por que devemos julgar? Por quê, né? Primeiro, vamos lá em primeira carta aos Tessalonicenses. Você vê que tem bastante Bíblia hoje, né, irmãos? Graças a Deus. Amém, né? Ele tirou, irmão, ele não sabe o que mais. Quer que eu ponha aí? 1 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Também é uma palavra difícil, né? Tessalonicenses. Capítulo 5, Aleluia. versículo 19. Eu tenho um canal no YouTube que eu acompanho bastante, né? Ele fala de política, né? E é um cristão, né? O Daniel Lopes. Ele sempre fala assim, ó, examine todas as coisas e retende o que é bom, né? E guarde o que é bom. Eu falei, nossa, que frase interessante, né? Eu não sabia que era da Bíblia. Eu não sabia que isso estava na Bíblia. Aí hoje eu estava estudando a lição, aí eu vi, nossa, é o que ele fala, tá vendo? Né? Então, o versículo 19 fala assim, ó, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Lembra em Judas que a gente leu? Que a graça, a pessoa, os falsos mestres, né, os falsos profetas, estavam ensinando que como Deus, como Jesus, ele nos trouxe a graça, então a gente podia fazer o que quisesse. Ó, o apóstolo Paulo está ensinando o contrário. Está falando, ó, abstende-vos de toda forma de mal, mas julgai todas as coisas. Então nós devemos analisar sim as profecias, irmãos. Nós não devemos desprezá-las. A gente ouve a profecia, só que a gente tem que julgar se é bom, que é o que Neemias fez. Né? Neemias não fez? Ele recebeu a profecia, ele ouviu. Né? O profeta falou, olha, vá para o templo, entre lá dentro e se esconda, porque querem te matar. Aí Neemias falou, mas espera aí, isso é contra a vontade de Deus. Né? Ele sabia disso, então ó, ele examinou. Ele julgou a profecia. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos. Devemos julgar sim as profecias. Né? Aqui também, ó, 1 Coríntios, ó. Primeira carta aos Coríntios. Não é Coríntios, tá, gente? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 29. Posso ler? 1 Coríntios 14, versículo 29, ó. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros o quê? Julguem. Então olha só o tópico, ó. Devemos julgar. Por que julgar as profecias? Porque está escrito na Bíblia, irmãos.
Deus, ele nos manda julgar, porque existem falsos profetas servindo a falsos deuses, a falsos espíritos, né? Espíritos malignos. Mas também porque os profetas podem o quê? Falhar. Pode não ser uma intenção errada da pessoa, mas pode ser uma falha, um erro. Porque nós somos humanos, todos nós somos humanos e podemos falhar, né? Então, você tem que analisar todas essas coisas, né? Por quê? Porque o profeta pode falhar e o profeta pode ser falso. Pode estar falando inspirado pelo espírito maligno, pelo diabo, né? Como julgar as profecias? Como então nós devemos julgar as profecias? Vamos voltar lá na primeira carta de João. Agora é o último, tá, irmãos? Agora é para acabar mesmo, tá? É conclusão. Os teólogos falam que não é bom a gente fazer essa expressão assim, ó, agora é para acabar, né? Porque às vezes a gente fala isso e não acaba e continua, né? Mas eu não sou muito alinhado assim a essas coisas, assim, regrinhas. Mas é interessante homilética, viu, gente? Só que uma vez eu estava assistindo uma aula de homilética, né? De um canal no YouTube aí. Aí o pastor ficou metade da aula só reclamando do... Como é que chama isso aqui mesmo? Esqueci agora. A pedestal. Não, toda a pregação tem que usar pedestal. Eu até pergunto antes para a pessoa, quando me chamam para pregar, eu sempre pergunto se tem pedestal, porque sem pedestal é impossível pregar. Não quer. E ele ficou a metade da aula de homilética só falando disso. Eu falei, meu Deus. Fiquei uns 15 minutos ouvindo isso, né? Ele fala sobre isso. Mas, gente, ó, como então nós devemos, né? Aqui no versículo 18, 1 João 2, versículo 18, ele fala assim, ó, olha só que interessante. Para terminar, tá, pessoal? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram da onde? Do nosso meio. Ou seja, do meio da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é nosso. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Olha só, irmãos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho igualmente, confessa igualmente o Pai. Então, irmãos, uma forma de você analisar a profecia, de julgar, é você ver como que a pessoa fala de Jesus Cristo. Se Jesus para ele é Cristo, ou seja, se ele é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, então é uma profecia verdadeira. Se ele coloca Jesus no centro da sua pregação, essa é uma profecia verdadeira. Se Jesus é a essência da profecia, então essa é a profecia verdadeira, irmãos. Então vejam, analisem através das Escrituras. Porque Jesus é a Bíblia, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo vivo. Jesus é quem? É o verbo vivo. Então nós devemos analisar através das Escrituras, analisando, olhando as Escrituras, para ter ela na nossa mente. Precisamos, como Deus disse a Josué, medite na lei dia e noite. Como está em Salmo, medite na palavra dia e noite.
Não é ler a Bíblia de noite, não é ficar 24 horas lendo a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, você tem que meditar nela depois. Tem que continuar meditando. Tá bom? Então essa é uma das formas. A segunda forma, através do dom de discernimento de espírito. Por isso que a gente falou que Deus quer a igreja revestida dos dons espirituais. Porque existe um dom que Deus deu, que é o discernimento dos espíritos. E Neemias fez isso. Neemias, quando a gente lê o livro de Neemias, ele fez isso. Ele examinou, ele teve o discernimento. Amém, irmãos? Então a mensagem era essa hoje, tá? Amém. Hoje nós falamos aí sobre provar se os espíritos são de Deus, né? Então toda profecia que for feita, tudo que acontece dentro do culto de Deus, a gente deve analisar segundo as Sagradas Escrituras, voltar ao Evangelho, voltar à Bíblia, a palavra de Deus. Porque sem ela, irmãos, a gente não louva a Deus, a gente não adora a Deus se não for através da palavra. Amém? Vamos levantar, irmãos. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração e vou entregar a palavra para o pastor. Amém? Senhor Jesus e amado Pai, eu te agradeço, meu Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra, que ela tem nos abençoado, nos ensinado bastante, Pai. Desperta a tua igreja nos dias de hoje, Pai. Nos encha com dons espirituais, principalmente os discernimentos de espírito, Pai. Para que a gente possa discernir entre o certo e o errado em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.